Salve, salve, jovens! Aqui é a professora Miriam Raspante, dando prosseguimento às nossas aulas de História do Brasil, do Conselheiro Crispiniano. Vamos continuar vendo a República Velha, a República do Café com Leite. Mas nessa aula eu quero tratar com vocês de uns movimentos que eu selecionei, umas revoltas que eu selecionei, que para vocês, nesse momento do estudo, vai auxiliá-los a entender a história daqui a algumas aulas, ok? Então eu selecionei 5 conflitos: a revolta da vacina, a da chibata, a greve geral de 1917, a revolta tenentista e a paulista de 1924. Quero iniciar com vocês com a revolta da vacina. Ela ocorre no Rio de Janeiro, em 6 dias do mês de novembro, lá do ano de 1904. O líder não teve. Por quê? Porque quem se revoltou foi toda a população pobre do Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro, professora? Porque o Rio de Janeiro era a capital da República naquele momento. E a revolta da vacina se dá principalmente por 2 motivos. Primeiro, que a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, precisava sofrer uma reforma urbana e sanitária. O Rio de Janeiro, antes de 1904, lá por volta de 1900, era uma cidade com ruas estreitas, mal iluminadas, com péssimas condições sanitárias. E nessa nova ordem política chamada República, não há mais como uma cidade imperial nos moldes do império ser a capital do Brasil. Então o prefeito do Rio de Janeiro, chamado Pereira Passos, ele vai iniciar todo um processo de demolição de casas e cortiços. Lembrando que cortiços são casas comunitárias onde negros, mulatos, imigrantes europeus pobres moram, e que nesse cortiço há uma péssima condição sanitária de vida. Então é um banheiro para todas as famílias, um tanque só para lavar roupa de todas essas pessoas. Era muito comum o cortiço ser infestado de ratazanas, então não havia luz adequada, ficavam normalmente em ruelas. Então esses cortiços, na visão de Pereira Passos, do prefeito da época, era o reduto das doenças, era o reduto das coisas ruins do Rio de Janeiro. Outro motivo foi que havia nesse momento da história um grande surto de febre amarela e varíola na cidade do Rio de Janeiro. E então o presidente da época, o Rodrigues Alves, ele chama para trabalhar nesse combate o sanitarista paulista Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, então, irá montar uma tropa de choque, e aí nessa charge vocês estão vendo bem, né, o embate da revolta da vacina. O Oswaldo Cruz, então, com uma tropa de enfermeiros, enfermeiras e médicos, ele invade as casas e os cortiços para fazer essa vacinação obrigatória. Aí vocês vão pensar comigo: professora, uma vacina não é nada, eu chego ali no posto, eu dou meu braço e tomo a minha vacina. Dói, mas não é nada para uma revolta. O problema, jovens, que a revolta da vacina, lá em 1904,
Essa vacina era dada nas nádegas das pessoas, ou seja, era dada, aplicada no bumbum das pessoas. E não era de bom tom, não era visto como algo digno uma mulher, independente da sua idade, baixar ou levantar o seu vestido para mostrar o seu bumbum para um homem barbado, para um homem bigodudo, ou até mesmo para outra mulher, aplicar uma injeção. Isso vai revoltar essa camada da população que já vinha insatisfeita com todo aquele despejo forçado que o prefeito Pereira Passos estava fazendo na cidade do Rio de Janeiro. Pereira Passos queria ampliar as ruas do Rio de Janeiro, ele queria que aquelas casas tétricas, aquelas casas fedorentas, aqueles cortiços viessem abaixo e que fosse construído ali novas habitações para a classe média, para os ricos, para a população economicamente rica da cidade do Rio de Janeiro. Esses cortiços, eles eram infestados bem no centro do Rio de Janeiro. Essa população, gente, ela vai ser então, por causa da vacina obrigatória do Oswaldo Cruz e por causa dos despejos forçados do Pereira Passos, essa população de negros, mestiços, mulatos, pardos, imigrantes europeus empobrecidos, eles serão empurrados para os morros na periferia do Rio de Janeiro. Então vai ser por volta de 1902, 1903, que nós vamos ter a saída em massa da população pobre do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, indo para morar nos morros. O Morro do Sacramento e o Morro da Gamboa são um dos dois principais e primeiros morros, favelas que vão surgir no Rio de Janeiro. Quero falar agora de uma outra revolta, a revolta da Chibata. A revolta da Chibata ocorre também no Rio de Janeiro, mas já em 1910. Tem um líder, um marinheiro chamado João Cândido. Ele recebeu o apelido de Almirante Negro. E o que eu quero que vocês entendam aqui, jovens, que a revolta da Chibata é uma revolta dentro da Marinha Brasileira. Então é algo que aconteceu dentro das Forças Armadas. E os marinheiros lá da Marinha do Brasil, naquela época, na maioria eram negros e mulatos. E eles, além de salários baixos, além de alimentação dentro dos navios serem péssimas, eles ainda sofriam castigos físicos. Eles eram chicoteados, eles eram açoitados, eles recebiam o castigo da chibata. A chibata é um açoite, é um chicote que era usado. O desenrolar vai acontecer da seguinte maneira: pelo comando desse revoltoso marinheiro João Cândido, os 4 maiores navios do Brasil e considerado os 4 maiores e mais poderosos navios de guerra do mundo, o São Paulo, o Bahia, o Deodoro e o Minas Gerais, são tomados por esses revoltosos. Os marinheiros prendem os seus comandantes, os capitães, os coronéis ali que estavam no comando desses encouraçados, desses navios de guerra, e ameaçam então explodir o centro do Rio de Janeiro, onde ficava a casa e o palácio do presidente Hermes da Fonseca, que também era um marechal, só que do exército. E aí então o Hermes da Fonseca, ele vai reunir todos esses revoltosos marinheiros e prometer que tudo que eles exigiam, então o fim do castigo físico, do chicote, da chibata, a melhor alimentação dentro dos navios, o melhor salário, isso tudo eles vão conseguir se eles se renderem.
E aí, nessa imagem, vocês estão vendo alguns dos marinheiros do navio Bahia, do encouraçado Bahia, que era um navio top, era um dos melhores navios do mundo em questão de poder militar. Ele consegue que não só esses marinheiros do navio Bahia, mas do São Paulo, do Deodoro e do Minas Gerais, se rendam a troco dessas reivindicações serem atendidas. O que vai ocorrer, meus jovens, é que o Hermes da Fonseca, ele não vai respeitar o acordo que ele fez com a marujada, com esses marinheiros. Muitos desses marinheiros, inclusive o líder, o João Cândido, ele será, no final das contas, depois que esses navios voltam para a mão dos seus comandantes, eles serão presos, sofrerão um processo dentro da Marinha, um processo criminal, e muitos ficarão anos e anos presos em penitenciárias militares. Interessante que João Cândido, ele vive até aproximadamente os anos de 1950, 1940, e existe em muitos museus aqui no Brasil relatos, gravações orais, fonte histórica oral do João Cândido, relatando, como foi a revolta da Chibata. Passando para o nosso novo conflito, a greve geral de 1917. Agora vamos sair um pouco do eixo Rio de Janeiro, vamos para São Paulo. Lá meados do ano de 1917, mulheres trabalhavam muito, as mulheres praticavam serviço noturno, a jornada de trabalho das fábricas de São Paulo eram superiores a 8 horas diárias, havia o trabalho para menores de 14 anos, sem qualquer condições de preservação da saúde desses jovens. Todos esses motivos, o trabalho das mulheres no horário noturno, o trabalho desses menores de 14 anos, a jornada de trabalho superior a 8 horas dia, tudo isso vai fazer com que organizações anarquistas, e aí eu falo para vocês que o anarquismo foi uma ideia que surge, que uma sociedade, ela não depende do poder do Estado aí com letra maiúscula, do país, então não depende de governantes para ela se gerir, para ela existir. O anarquismo, ele é uma ideia de que a sociedade, ela existe independentemente do poder exercido pelo um prefeito, pelo um governador ou mesmo pelo presidente da República. Então, lá na greve geral de 1917, organizações anarquistas aqui de São Paulo vão reunir numa greve mais de 70 mil trabalhadores por toda a cidade, por todos os bairros como Ipiranga, Brás, Belém, onde existiam muitas fábricas aqui em São Paulo, lá no ano de 1917. Vai haver, nesse movimento grevista, um embate um conflito armado entre os grevistas e também entre as forças de polícia. Observem nessa imagem a quantidade de pessoas, de grevistas, e aí, se você observar, você não está vendo só homens, você vê mulheres, você vê pelo rosto dessas pessoas, que muitos são jovens da idade de vocês, jovens, como eu disse, que trabalhavam antes de ter 14 anos de idade, 8, 9, 10 horas por dia. Então essa grande massa, e nessa imagem histórica lá do ano de 1917, nós temos apenas uma pequena parcela de todo aqueles 70 mil grevistas. E vocês podem pensar, imagina essa grande massa de grevistas
entrando em conflito armado contra a polícia do estado de São Paulo, né? Então muitos foram feridos, muitos grevistas foram presos, há relatos de alguns que acabaram até sendo mortos. Mas o que acontece é que a história ela omite sempre essas pessoas que perdem a vida em detrimento da maioria, né? Então sabemos que os grevistas, muitos foram feridos, alguns morreram, muitos perderam os empregos, né, por serem grevistas. E como que se deu o término, professora, da greve geral de 1917? Com os donos das indústrias e o governo de São Paulo da época abrindo mão da violência e permitindo um aumento salarial de 20% e tentaram então, né, discutir com o movimento grevista, né, com aquelas organizações anarquistas, melhores formas para que o menor de 14 anos não trabalhasse em excesso, para que a mulher também fosse impedida de trabalhar durante a noite. Então, o fim da greve geral de 1917 se dá quando né, o governo do estado de São Paulo, mais os donos das indústrias, conseguem articular e permitir algumas das reivindicações a favor do povo grevista. A próxima revolta que nós temos aí, a revolta tenentista. Olha só, vamos olhar o nome dessa revolta, revolta tenentista. Não passa a ideia de uma revolta militar? Com certeza, né? Ou, se não é uma revolta militar, uma revolta onde militares participaram? Gravem muito bem essa revolta tenentista, jovens, porque essa daí vai sempre vir nas minhas falas. Por quê? Porque essa revolta tenentista, onde os líderes, na maioria, eram tenentes da Força Armada Brasileira, né? Marinha, Exército, e Marinha e Exército só, né? Em 1922, esses tenentes depois vão ajudar a Revolução de 1930. A revolta tenentista, ela vai ser até 1935, ela vai ser uma constante na história do Brasil. E quando eu falo história do Brasil, jovens, aqui nesse momento eu estou falando de Rio e São Paulo. Revolta tenentista, então, ela ocorre lá no Rio de Janeiro, no ano de 1922. Os líderes foram o capitão Euclides Hermes da Fonseca. Euclides Hermes da Fonseca. Professora Miriam, Euclides Hermes da Fonseca tem a ver com o presidente Hermes da Fonseca? Claro, meus jovens, era o filho dele. O pai desse capitão Euclides Hermes da Fonseca tinha sido presidente Hermes da Fonseca. O tenente Siqueira Campos e o tenente Eduardo Gomes. Ô jovens, aqui em Guarulhos nós temos, né, a ladeira Siqueira Campos. Olha só que interessante. Então nós sabemos que uma das nossas ruas aqui da capital guarulhense faz menção a essa família Siqueira Campos, né? Não necessariamente o tenente Siqueira Campos, mas alguém da família Siqueira Campos morou aqui em Guarulhos. Quais foram os motivos da revolta tenentista, professora? Esses tenentes, eles não gostaram do Arthur Bernardes quando ele ganhou as eleições. Primeiro porque o Arthur Bernardes tinha um mau hábito de falar mal do Hermes da Fonseca, o pai do Euclides ali de cima. O Arthur Bernardes, que substituiu o Hermes da Fonseca, né, na governância do Brasil como presidente da República, ele tinha um péssimo hábito de falar, né, do Hermes da Fonseca, e os tenentes, claro, encabeçado pelo filho, né, do presidente Hermes da Fonseca, ficavam no veneno. Outra coisa também é que o Arthur Bernardes, ele tinha o desejo de fechar o clube dos oficiais. Ai, professora, que motivo besta! Mas o clube dos oficiais era onde esses tenentes se reuniam para ficar fazendo os conchavos, as conversinhas paralelas, articulando contra
o presidente Arthur Bernardes. Observem que aí no slide fala assim: os tenentes consideravam que a vitória do Arthur Bernardes foi fraudulenta. Ora, gente, na República Velha, na República do Café com Leite, o voto de cabresto era usado, então era fraudado mesmo, né? Eles ficaram revoltados com isso sem motivo, porque isso era uma constante. Desde lá do primeiro presidente civil do Brasil, o Prudente de Moraes, até o último, Júlio Prestes, eleito, mas que não tomou posse. O voto de cabresto, onde o coronel obrigava o colono lá e recebia uma cédula eleitoral já com o voto escrito, isso era comum. Então, os tenentes ficaram horrorizados pela essa eleição fraudulenta de Arthur Bernardes. Isso aí era muito corriqueiro, ok? E aí esses tenentes, então, eles vão se rebelar, eles tomam o forte de Copacabana. Nós temos aí na imagem alguns dos tenentes, né, que se envolveram no conflito. O forte de Copacabana existe até hoje, quem tiver a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, tá lá o forte de Copacabana. Eles invadem esse forte de Copacabana. Final da história é que eles não eram tantos militares para fazer frente à tropa do resto do exército do Arthur Bernardes. Muitos são mortos, outros são presos, porque o Arthur Bernardes simplesmente manda o exército que era a favor dele, né, Arthur Bernardes, bombardear o forte de Copacabana. Ok? Vamos para o próximo conflito, Revolução Paulista de 24. A Revolução Paulista de 24 tem o seu nascimento na anterior, na Tenentista de 22. Só que enquanto a Tenentista ocorreu lá no Rio de Janeiro, a Paulista aconteceu, claro, aqui em São Paulo, é óbvio, é a Revolução Paulista. Vocês vão escutar muito falar da Revolução de 24. Né? Muito professor fala Revolução de 24, mas acontece aqui em São Paulo. Por isso que eu coloquei Revolução Paulista. Mesmo motivo, jovens, mesma coisa. Alguns tenentes, aí no caso aqui de São Paulo entra até um general gaúcho e um major, tudo para tirar o Arthur Bernardes do poder. Observem que, pelo jeito, o governo do presidente Arthur Bernardes, ele não era muito bem quisto aqui no Brasil. O que acontece, gente? Aqui em São Paulo, a sede do governo, do governador de São Paulo, era o Palácio dos Campos Elíseos, na capital. Vocês sabem que tem um bairro chamado Campos Elíseos. E lá tem um palácio que hoje é o Palácio Bandeirantes, no Morumbi. Mas na época, esse Palácio dos Campos Elíseos era a morada e o local onde despachava o governador de São Paulo. E essas tropas de rebeldes vão começar a bombardear esse palácio. Em contrapartida, outros tenentes vão começar a montar barricadas no Brás, no bairro do Brás, do Cambuci, da Moca, do Ipiranga e no Belenzinho. O Belenzinho é super próximo aqui de Guarulhos, né? E nesse conflito todo, nós vamos ter 500 mortos e quase 5.000 feridos entre militares paulistas e militares apoiados pelo governo de Arthur Bernardes, né? Então era o exército, as forças armadas contra as forças armadas. Gente, olha só que interessante, uma imagem da época do conflito, da revolta de 24, né? Da Revolução de 24. Vocês veem que, olha, o armamento como já é um armamento até que meio moderno. Aí nós temos o quê? Uma que hoje nós poderíamos chamar de uma metralhadora. Observem que o terceiro elemento, o terceiro militar aí, ele está até com uma arma, com um cano. Observem o cano da arma, muito mais poderoso, talvez um lança-granadas, né? Então nós estamos em 1924, mas já é uma guerra de gente grande, não é de capa e espada, não. É tiro, um dando tiro na cabeça do outro.
Jovens, esse é o fim da segunda aula de História. Espero que tenham gostado. Desculpem toda vez que eu dou uma engasgada aqui. Não é fácil, é uma nova tecnologia que eu estou usando. Espero que vocês gostem. O meu recado é sempre o mesmo. Fiquem em casa. Quem ama, cuida. E todos nós estaremos contra o Covid-19. Tchau, tchau, jovens. Beijo no coração de vocês. E até a nossa terceira aula, hein? Semana que vem. Tchau, tchau.